Oi, amigas! Eu sou a Marina Polizzi E eu sou a Isa Tille. e tá começando mais um episódio do podcast do Conexão de Escada, Diário de Escado, que é basicamente uma conversa entre amigas, mas gravada. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente tá passando no momento, que é a famosa crise dos 30, né, Isa? Quem não está passando por isso, ou já passou, vai passar, obviamente, mas não tem como você não passar por isso. E é uma coisa que a gente fala muito, né, Mar? A gente conversa muito sobre isso, e a gente tem conversado um pouco menos, talvez, agora, porque a Marina já trintou. Trintei agora esse ano, 2025. É. Tenho 30 anos e 6 meses. E eu ainda não cheguei lá, eu nem fiz 29 ainda. Isso, inclusive, é uma coisa, porque você tá quase perto dos 30, você fala, nossa, é a crise dos 30, mas ainda não é a crise dos quase 30. Na real, eu acho que a crise dos 30 começa nessa idade mesmo. Eu até comentei no episódio passado, a minha eu acho que começou ali nos 27. Eu acho que quando a gente passa os 25, a gente já se enxerga mais perto dos 30 do que dos 20. E é uma loucura isso, porque, meu, tem 5 anos pra você chegar lá e... Acho que mais que isso, não é nem que a gente precisa pensar em quanto tempo demora pra chegar nos 30, mas por que o 30? Por quem colocou em algum lugar que a partir dos 30 anos a gente precisa estar com a vida resolvida? Não é um absurdo isso? Não, é muito louco. E quando eu era menor, eu sinto que eu enxergava as pessoas com 30 anos, assim, super adultas, maduras. Não que a gente não seja, a gente é, mas parece que a gente não se enxerga assim, né? não Até mesmo. hoje, quando a gente fala, ai, de sair, sei lá, pra jantar com os nossos pais, a gente fala, ai, os adultos vão. Os adultos. Mas sabe por que eu acho que tem uma coisa assim também? Porque realmente com 30 anos, sei lá, 30 anos atrás, era outra coisa, né? Os nossos pais já... Com 30 anos, você já tinha casa própria. Não que você não possa ter uma casa própria com 30 anos. Tomara que você tenha, mas é muito mais difícil. A gente sabe que as coisas mudaram muito, muito, muito de lá para cá. E a gente não tem como não levar em consideração, né, as questões sociais, em todos os sentidos, de tecnologia, das profissões, de tudo que mudou nesse tempo, para que isso acontecesse agora. Tipo, as pessoas... Quantos amigos, de fato, a gente tem com 30 anos que tem a própria casa? Ou que estão realmente assim, não, minha vida tá estável. Meu, tá todo mundo indo viajar o mundo, cada um fazendo uma coisa. Se a gente for pensar antigamente, não tão longe, sei lá, a geração das nossas avós, as pessoas se casavam muito cedo, na adolescência, tinham filhos muito cedo. Inclusive, minha mãe também teve filho cedo. E quando eu era... Minha mãe me teve com 24 anos. Quando eu era menor, eu enxergava como uma idade super ok, adulta. Mas quando eu fiz 24 anos, eu falei, o quê? Engravidar na adolescência? Não tem como. 24 anos, a gravidez na adolescência? Com certeza. 30 anos pra mim ainda é gravidez na adolescência. Pra mim também. Por isso que vamos esperar mais uns 3 anos. A Isa mandou pra mim um vídeo essa semana falando que ela passou do medo da gravidez na adolescência direto pro congelamento de óvulos. Mas é assim que a gente se sente, literalmente, porque você pensa em engravidar com 24, 25 anos, é uma loucura hoje, porque tem muita gente que ainda tá saindo da faculdade, as coisas realmente mudaram, né? O tempo das coisas realmente mudou um pouco, e ao mesmo tempo você fala, meu... A gente tava vendo, alguém tava falando pra gente essa semana que a partir dos 35 já é... Gravidez geriátrica. Que loucura! Não, é muito louco, porque eu sinto que eu tô começando a minha vida agora. Eu tô construindo uma coisa nova. E pensa, nos próximos 5 anos eu vou entrar nessa fase de gravidez de risco, gravidez geriátrica. Não é vai muito ser, doido. Não vai ser, porque tem gente também... Porque ao mesmo tempo, a medicina tá muito avançada. E tem muita gente que tem filho. Cláudia Raia teve filho com 50 anos. A gente tem muitos exemplos, assim, de mulheres até perto de nós, na nossa vida, que engravidaram depois dos 40 e tá tudo bem. Mas é uma questão que a gente fica vendo muito no Instagram, né, Mas a gente fala muito sobre isso. De, nossa... Como que é muito rápido, então não tem o tempo exato para você ter filho. Como que isso funciona? E cada um sabe o que funciona para você. Mas o que eu fiquei pensando, a grande loucura da crise dos 30, que eu acho que é por isso que é algo que a gente se sente tão dentro desse problema, enfim, é o fato da expectativa que a gente gera. Porque eu acho que a gente passa muito tempo na nossa adolescência pensando, é quando eu crescer. Então você sai da escola, a maioria das pessoas vai para a faculdade ou não, já começa a trabalhar, né? Mas você pensa, não, eu tenho os 20 para construir minha vida, com os 30 eu já vou ter
casa própria, já vou ter uma pessoa, um parceiro, uma parceira do meu lado, né, que vai pra gente construir a vida, já vai estar tudo organizado. E você olha com 20 e poucos anos, quase 30, você fala, meu, não tenho nada organizado, não era nada do jeito que eu pensei. Talvez se a gente colocasse um pouco menos de expectativa nos 30, entender que a vida pode mudar com 40, a vida pode mudar com 50, a vida pode mudar com 16, pode mudar, entendeu? E a gente vai tendo um pouquinho mais de flexibilidade disso, eu acho que seria um pouquinho mais tranquilo passar por isso, sabe? Na nossa época tinha aquele filme, né? De repente 30, e aquela frase ficou na cabeça. É verdade. Quero ter 30, a idade do sucesso. A idade do sucesso é muito maravilhoso. Porque é assim que a gente se sente. E realmente, eu acho que a mulher com 30 anos, o homem também, mas a mulher tem uma coisa de... você já não tem mais muita paciência pra tanta coisa, você já sabe muito bem quem você é, assim, quais são suas ambições. E se não sabe também, tá tudo bem, você tem tempo pra descobrir, não deveria ser uma crise, apesar de ser, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem, gera uma expectativa de, é a idade do sucesso, é a idade onde tudo vai estar resolvido, é a idade onde eu vou ter o meu ciclo de amigos muito formado, onde a minha família vai estar dessa forma comigo. Não é assim. Na prática, não é assim. A gente não consegue planejar nada, né? Talvez seja por isso a grande questão. Mas é muito louco, porque comigo eu sinto que foi um pouco diferente. Eu sei que quando a gente fala crise dos 30, vem isso na cabeça, é o que todo mundo fala. As expectativas financeiras, de ter uma vida estruturada, ter uma família. Mas aonde pegou pra mim, eu acho que foi... Caramba, a vida passa rápido Também, mesmo. é verdade. Eu acho que foi nisso que me deu aquela angustiazinha. Uhum. Quando eu passei dos 25, tava chegando nos 30. Porque pra mim foi assim. Sim. E ainda mais verdade. a gente pegou uma fase de pandemia. Então esses últimos 5, 6 anos foram um pouco estranhos, né? Parece que a gente perdeu ali uns 2 anos de vida. Não, e se você for pensar, a gente tá em 2026. A pandemia foi em 2019. Tudo bem que começou no finalzinho de 2019. Aqui pra gente, aqui no Brasil, chegou isso março de 2020, de fato, né? Mas, pô, março de 2020 faz 6 anos. Sim, eu vi um meme na internet. Você viu esses dias? Galera, a pandemia não faz 3 anos. Faz 6 anos. Que parece que a gente Parece que foi realmente ontem. ficou uns 3 anos pra se recuperar disso, de certa forma, né? Eu sinto que a minha vida entre 2020 e 2023 foi meio que um limbo. A gente foi se arrastando do jeito que dava, assim, realmente tentando recuperar o fôlego e tentar construir coisas, não que não tenham sido anos bons, mas que foi um ano que a gente não conseguiu, talvez eu, né? Cada um tem a sua vida, mas construir muitas coisas. A gente foi se agarrando no que dava. E aí, depois de 2023, parece que as coisas clarearam um pouco pra mim, assim, agora eu sei pra onde eu tô indo. E aí, eu não sabia de nada. A gente comentou também no episódio passado que foi o efeito borboleta. Então, pra mim, foi um recomeço também. Só que eu comecei uma coisa que também já desfiz, agora eu tô recomeçando outra. Exatamente. É muito louco isso. Exatamente. E acho que faz parte da gente não ter essa grande pressão de que eu tenho que ter tudo resolvido. Não tem que. E quando a gente tá mais ou menos nessa idade, entre os 27 até uns 31, 2, né? Tipo, essa galera que vive nessa fase, é muito louco, porque você tem amigos que estão viajando o mundo com uma mochila nas costas. Você tem amigos que estão casados com filhos, casa própria, um carro na garagem. Você tem amigos que estão fazendo transição de carreira agora. Tá cada um num lugar. Amigos morando com os pais. Exato, e tá tudo bem. Amigos pegando o primeiro apartamento pra alugar agora, amigos voltando pra casa dos pais. Pô, eu tenho uma amiga que acabou de entrar numa faculdade com 28 anos e ela tá voltando pra casa dos pais pra ter uma estrutura um pouco melhor, pra ela conseguir estudar, pra fazer medicina. Tipo assim, que legal, ela tá fazendo medicina com 28 anos. Que ótimo, que ótimo. E também os amigos que já conquistaram a casa própria também. Exatamente, já fizeram a parte deles, já conquistaram a casa própria, e é isso, cada um tem o seu caminho. O que eu sinto um pouco é que, talvez na fase, na geração passada, a nossa, as pessoas tinham um pouco mais essa estrutura, que era um pouco mais certinha, e era muito difícil ver pessoas que saíam dessa estrutura, né? Acho que era... Não porque não era aceito, mas porque eu acho que isso não era nem muito visto. Trabalhar na internet não era uma possibilidade. O trabalho CLT era basicamente as únicas possibilidades, né? Tipo, o trabalho que você tem de tal hora a tal hora, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. E acho que com a tecnologia, e principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar outras coisas. E a gente começou, até antes disso, mas a gente começou a perceber que existiam outras formas de viver, outras formas de trabalho. E é por isso que tem tanta gente hoje catando uma van e indo pro Alasca.
Eu vi uma frase esses dias que falava alguma coisa, tipo, que a nossa geração foi a primeira que não teve o que nos foi prometido. Que é basicamente aquilo de estudar, entrar numa faculdade, se formar, trabalhar, formar família, comprar uma casa. Mas eu acho que isso tem a ver com, não só com, tipo, a geração, mas eu acho que é pelas oportunidades que deram pra gente também, sabe? E a economia geral do mundo também, né? Qual foi a graça? Mano, nenhum. É que eu tô me esforçando muito pra não voltar pra esse momento. Economia. Só porque a gente tá falando de um assunto que a gente não sabe nada, que é economia. Fica tranquila, a gente não vai começar a discutir economia. Não mesmo, porque eu tentei mudar o assunto, porque eu não sei nada. Se quiser Ó, falar eu de só teatro. eu só sei que você conseguia comprar, sei lá, uma casa, um apartamento por, sei lá, 500 mil reais antigamente. 500 mil um apartamento? Hoje em dia, com 1 milhão, você não compra um apartamento. Então, dependendo do lugar. eu acho. Olha, eu vou dar um exemplo de um prédio que a gente conhece. Um prédio que a gente conhece aqui perto, ó. Eu vou dar um exemplo de um prédio que a gente conhece, que na planta ele estava 100 mil. Eu lembro disso, quando ele estava na planta. Gente, desculpa, é que a gente não entende nada de economia, a gente ficou com medo de se aprofundar nesse assunto que a gente não sabe nada. Mas, ó, só pra resumir. Vai. Um prédio que a gente conhece, eu lembro antes dele ser construído, quando ele estava sendo vendido na planta. Ele tava 100 mil reais na planta. E na época eu lembro que era muito. Eu era criança, Sim. sei lá, eu tinha 10 Mas anos de idade. 100 mil reais ainda é muito pra mim, eu Então, acho muito. Sim, é muito. Porém, esse prédio hoje em dia tá tipo 1,5 milhão. Ok, que ele tá absurdo, pronto. absurdo. Ele está pronto, mas pensa nessa diferença. Inclusive, a gente tava no primeiro episódio do Big Brother, que aumentou pra quanto foi agora? 5 milhões, sei lá, e vai aumentar mais ainda. E a gente falou, meu, a galera não tava mais brigando. Eu sei que é uma comparação muito idiota, mas o Big Brother ali, a galera, sei lá, dá a vida ali pra ganhar um prêmio de 1 milhão. 1 milhão é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, E mas mesmo hoje em assim, dia não compra um apartamento. Não compra. É isso. Por isso que talvez as prioridades tenham mudado dessa nova geração. A galera não pensa mais nisso, em É. comprar uma casa, comprar um apartamento. A galera prefere, sei lá, viver de aluguel e viajar. Porque você pensa que é algo muito inatingível, assim, tem tanta coisa antes disso. E não só, tipo, comprar apartamento, você tem outras prioridades. Acho que as prioridades da galera hoje em dia, pelo menos assim, das pessoas em volta de mim, eu quero trabalhar para ter minha independência, não só minha independência financeira, mas minha independência de flexibilidade de poder viajar fora de temporada, poder conhecer lugares que às vezes a minha família não teve oportunidade de conhecer, mas eu gostaria muito de poder ir, entendeu? Sem necessariamente o respaldo familiar. Então, eu acho que pode ser... Eu acho que tem muita coisa envolvida. E o principal, eu sinto que é... Me perdi completamente no que eu tava falando. Não, mas eu entendi. Talvez a nossa geração esteja valorizando mais o que realmente importa. A gente viu as gerações anteriores, nossos pais, avós, trabalhando tanto e comprometendo até a saúde, né? E hoje em dia, você pode ver, a maioria das pessoas da nossa geração já entendeu que a saúde é o primordial. Que você não consegue fazer nada sem ter saúde. Então, tipo assim, quem você conhece que não tem um esporte, que não tá ligado a um esporte, que não tem um hobby, que não tem realmente um momento pra se cuidar de um outro lugar que não seja só o profissional hoje em dia, O novo sabe? luxo é o bem-estar, né? E é o Ter tempo. Exatamente. E eu acho que, tipo, eu acho que isso também faz parte da crise de... Tá, a gente estudou, a gente veio de uma geração também que foi colocado pra nós, pelo menos pra mim, né? De você tem que estudar, você tem que achar algo que você ame fazer, e você tem que ser bem-sucedido na sua profissão. E dessa forma, quando você se vê nesse sistema, isso traz muitas coisas, óbvio, mas chega um momento que eu olhei e falei assim, e se eu não quiser viver dessa forma? Com quem eu tenho que comprar essa briga? Porque acho que os 30 também causam uma coisa de você não depende mais necessariamente dos seus pais. Acho que tem uma coisa de eles estão ali, mas... E não, eu não tô falando financeiramente, tô falando de todos os sentidos, né? Você é um adulto, né? Você tem liberdade de fazer Você suas toma próprias suas decisões, escolhas. exatamente. Então, assim, óbvio, eu adoro
poder contar com a minha família quando eu preciso, né? De, olha, vou tomar essa decisão. O que vocês acham? Mas mesmo se eles falassem, eu acho uma ideia muito idiota, eu preciso ponderar e falar, não, mas pra mim não é idiota. Pra mim isso é importante. Então, se tornar um adulto independente da sua família, independente de todas essas estruturas que você cresceu a vida inteira, e chega um momento que você fala, tá, então agora eu tenho que tomar minhas próprias decisões, e se eu decidir não tomar as decisões que essas pessoas esperam que eu tome, com quem eu compro essa briga? Tô falando isso porque eu acabei de viver exatamente esse processo. E no fundo, não compra briga com ninguém. Porque é literalmente com você mesmo. A partir do momento que você se Você que vê... vai viver sua vida, Exatamente. né? No fim. Quando você se vê fazendo, primeiro, alinhado com as suas prioridades, alinhado com os seus valores, e realmente fazendo o que faz sentido pra você, não importa com quem você tem que comprar briga, você vai comprar, porque você tá alinhado, entendeu? O problema é quando você tá perdido. E aí, eu acho que é uma fase que tá tudo bem se sentir assim também. A gente não precisa realmente ter profissão resolvida, carreira resolvida, relacionamento resolvido. Nada, nada. As pessoas... hoje em dia é muito diferente a forma que as pessoas se divorciam também. Sei lá, na época dos nossos avós, isso não era tão comum, né? De, sei lá, você escolher uma pessoa, você ficava com essa pessoa, faça bem ou faça mal. E a gente conhece muitos casos que não foram tão saudável assim, e as pessoas continuaram juntas. A galera fala porque antigamente os casamentos duravam mais, mas é porque talvez as mulheres não tivessem essa força de sair desses relacionamentos que não estavam fazendo bem pra elas. E também uma coisa, um pouquinho voltando no que você tava falando, eu não sei se você tinha isso, mas eu tinha essa crença muito grande. Sei lá, quando eu já tinha 20 anos, pra mim já era muito tarde pra eu começar alguma coisa. Sim, com certeza. Não sei se é porque talvez a gente estivesse mais nesse meio artístico, ou talvez ouvir a galera do esporte. Se você quisesse ser bom em alguma coisa, você tinha que começar criança. 3 anos. O balé, eu comecei o balé bem mais tarde. Tipo, eu fazia balé quando criança, mas nunca segui muito ele. Eu fui voltar pro balé, eu já tinha 16, 17 anos. E eu me sentia um peixinho fora d'água. Porque é exatamente isso, você tem que começar... Você não pode começar uma coisa nova, nem se não for por hobby. Por que eu iria começar o balé, sendo que você tem que desenvolver tanta coisa física? Acho que é nesse sentido que você tá falando, né? De começar uma e atividade. também... Eu me formei na faculdade com 22 anos. E eu lembro que na época eu me sentia muito velha. Eu não podia começar uma coisa nova, Meu Deus, que uma loucura. profissão nova. Ou até voltar, né? A gente até comentou no programa passado sobre eu voltar a fazer as coisas que eu gostava. Porque eu achava que não, já tinha perdido tempo. E é muito louco que eu passei muito tempo achando que eu tinha perdido tempo. E agora, com 30 anos, eu tenho a maturidade de falar, não, nunca é tarde. Com certeza. O Thales, professor de surf, ele dá aula pra galera de 60 anos, 70 tão legal, anos. é tão legal. Eu acho que tá mudando também isso, né? A gente tá vendo que nunca é tarde pra gente começar uma nova profissão, um novo hobby. Aí ir atrás do que a gente gosta. Às vezes a gente fez uma escolha errada lá atrás. Também, vamos falar, decidir a nossa vida toda com 17 anos. Não existe, é irreal, é irreal. E é por isso que as pessoas também ficam tão frustradas, eu acho, porque... Eu conheço muita gente frustrada, que hoje em dia também. fala, nossa, porque tá muito tarde pra fazer lá atrás, eu devia ter feito o que eu amo. Faz agora, você Com vai certeza. envelhecer de qualquer maneira, por que não envelhecer fazendo uma coisa que você gosta? Com certeza. Quantas pessoas, pelo menos assim, do meu círculo social, quantas pessoas escolheram a faculdade... Tosse aqui, tá? Tosse. Quantas pessoas escolheram a faculdade, assim, aos 17 anos, que era o que fazia sentido? Me fala se tem alguma coisa hoje, com 30 anos, que faz sentido de quando você tinha 17. Nada, tudo muda. E o mundo absolutamente mudou. Tudo muda. Novas profissões surgiram, hoje em dia com inteligência artificial. Exatamente. Gente, quando estavam vazando esses vídeos aí novos de VO... Como que é esse do Google? VO3? A tecnologia do Google de vídeo, de IA? Eu esqueci o nome, mas a gente só ficava se mandando uma pra outra. Acabou a nossa profissão. Com certeza. Vamos achar outra coisa, vamos nos aposentar. Porque é isso, é mais barato, né, do que contratar um ator. Mas é muito louco, porque as pessoas fizeram as escolhas, nós todos fizemos escolhas, né, com 17, 18 anos. Não necessariamente faculdade, porque tem gente que também escolheu não fazer faculdade e... Qualquer escolha tem um peso no seu futuro, não tem como.
Mas aí você se vê vivendo num automático, completamente automático, onde, sei lá, a pessoa, vou dar um exemplo X. Ah, escolhi fazer administração. Aí você já tá na faculdade, você já se formou, seus pais pagaram por aquilo, ou você trabalhou horrores para pagar aquilo, para financiar aquele estudo para você. Aí depois você se vê entrando numa empresa e sendo efetivado, você se olha falando, eu não me vejo fazendo isso, eu trabalho de segunda a sexta esperando pelo sábado e domingo. Inclusive, eu sempre pensei isso, eu acho que é um grande termômetro pra gente entender se a gente tá vivendo para o final de semana. Óbvio, trabalho, não importa qual trabalho você tenha, o trabalho cansa, o trabalho é exaustivo, o trabalho muitas vezes é chato, é pedante. Isso não significa que, ai, nossa, tá exaustivo, tenho que mudar, tenho que fazer escolhas completamente diferentes. Não é isso, mas é como eu posso colocar coisas na minha rotina pra fazer a minha vida ser mais feliz de acordo com o que faz sentido pra mim. Seja um esporte, seja encontrar uma amiga durante a semana. Eu não, a verdade é, eu não posso esperar pelo sábado e domingo que eu teoricamente não trabalho ou pelos dias que eu não trabalho pra ser uma pessoa feliz. Isso não existe. A vida é segunda, a vida é quarta, a vida é sábado, a vida é todo dia, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente não ter que esperar. Quando a gente percebe que a gente tá passando mais tempo. E tem fases também, né, Má? Tipo, tem fases que o nosso trabalho exige mais de nós, que não tá muito legal, que a gente tá passando por alguma coisa que não tá muito legal. Mas quando a gente percebe que por um longo tempo você tá passando muito mais tempo sendo infeliz e apenas feliz só naqueles momentos que você encontra a sua família e seus amigos, sei lá, ou que você vai sair no final de semana, significa que tem alguma coisa errada no seu dia a dia pra você, que você não tá se sentindo bem. E aí é a hora de pesquisar um esporte, achar alguém pra conversar, ter alguma válvula de escape, que às vezes não é a profissão necessariamente, mas alguma atividade que você comece do zero, alguma coisa que você se sinta bom fazendo, ou que sinta prazer fazendo, porque isso também é parte da vida, né? Enfim. É verdade. Agora, agora só voltando pro nosso tema, né? Porque a gente se perdeu. Tudo isso 100%. faz sentido, tudo isso tem a ver. Mas só voltando, né, pra crise dos 30, tem muito esse negócio, né, do número. 20, 30. E pensando bem, ok, é um número que conta quantos anos você tá vivo. A gente se prendeu. Inclusive, na minha crise, uma coisa que melhorou foi isso. Eu tava olhando muito pro número. Assim, nossa, meu Deus, tenho 28, já vou ter 30. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a olhar pra dentro, não pra esse número externo que parece que tá colado na minha testa. Mas eu pensei, calma, como eu tô me sentindo com 28, com 29, com 30? E a real é que eu tô me sentindo muito mais feliz do que eu era com 20, sei lá, no auge da minha juventude. Muito mais bem resolvida, com muito mais alinhamento com quem você é. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu acho que a gente tava... 20 anos é pra se perder, né? Tipo, não é uma fase que a gente tem as coisas... A gente não tem coisa resolvida agora, a gente não vai E ter coisa também é uma resolvida com fase que a 50. gente liga muito pro que os outros pensam. É. Eu acho que a principal coisa que a maturidade traz é isso, é a confiança de quem a gente é, de fazer as coisas que a gente tem vontade, porque as pessoas vão julgar de qualquer maneira, não importa o que você faça. Exatamente, exatamente. Eu acho que ainda mais pro lugar da mulher, né? É muito legal você falar, tipo, da maturidade que você ganhou como mulher com 30 anos, porque a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais poderosa. Porque com 20 e poucos, pelo menos eu, assim, eu sentia que, tipo, homem me fazia de gato e sapato. Sabe uma coisa é que você namora a vida inteira. Eu também namorei bastante, mas nas minhas poucas fases solteiras, assim, eu percebia o quanto eu não tinha... eu não tinha muito essa presença, assim, de impor o que eu queria, impor o que fazia sentido pra mim em relacionamento. E hoje, com mais maturidade, olhar pra mim e falar, cara, eu tenho 29 anos e eu sei exatamente o que eu quero pra minha vida. Se eu vou conseguir da forma que eu espero, não sei. Mas aqui é meu limite, sabe? Colocar limite nas relações, colocar limite em pessoas. Eu acho que isso é de um empoderamento muito grande que gerações passadas não tiveram, como mulheres não tiveram, sabe? Mas por outro lado, também falando em sociedade, pra mulher é muito complicado envelhecer. Inclusive, a minha crise também tinha um pouco isso. Porque homem não, coroa, quanto mais velho, mais bonito. Agora, verdade. Mulher velha é jogada fora, Com já não é certeza. valorizada em todos os âmbitos da vida. É muito no etarista, a gente sabe trabalho. disso. E não faz o menor sentido, né? A gente vê as nossas mães começando a correr agora. Tipo, minha mãe acabou de fazer 60 anos. Tá aí, felizona, começando uma atividade nova de algo que ela provavelmente nunca imaginou que ela fosse fazer. Então, acho que mais do que, nossa, o que a gente tá fazendo da vida, é olhar pra frente e falar quantas possibilidades a gente ainda tem. Quantas possibilidades a gente nem tentou ainda. E acho que, como você tava falando, né, dos 30 anos, do número 30...
é literalmente só um número. Não muda nada. A crise vai também vir a crise dos 40. Por que a crise dos 40 e não a crise dos 38 ou a crise dos 34? A crise vem quando a crise tem que vir, não tem essa, sabe? Eu acho que é algo que a gente tem percebido. A gente tem falado menos disso, talvez porque a gente esteja um pouco mais alinhadas. Mais conformadas com a nossa idade. É normal, graças a Deus, estamos vivendo feliz, saudável. E só voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando sobre a mulher, tem aquele filme, né, Substância, Nossa que é senhora, muito legal quem e não fala viu? sobre isso. Uhum. E sabe uma coisa que ninguém fala sobre ter 30 anos? Quando você tem 30 anos, você perde totalmente a referência da idade dos outros. Eu não sei se você tem isso, Isa, mas eu vejo uma pessoa, eu não sei se ela tem 25 ou 35. É verdade. Porque pra mim ali todo mundo tem meio que a mesma idade, sei lá, eu vejo um homem barbado, eu penso que ele é mais velho, só que eu vou descobrir que ele tem 24 anos. Exatamente. E até mulher também, né? Eu acho que também a forma que a gente se veste. Sim. Antes, pensando em gerações passadas, né, pra tentar fazer essa comparação, talvez as mulheres se vestiam de uma outra forma. A gente, com 30 anos, ainda tem, tipo, calça rasgada de, tipo, que uma adolescente vestiria. Sim, mas e até faz hoje em sentido pra dia, gente ainda, sabe? eu vejo, sei lá, um mulherão, parece que eu me sinto infantilizada perto dela. Não sei explicar, vamos dar um exemplo no Big Brother. Uhum. Tem um monte de mulher lá, a maioria é mais nova do que eu. Não, pensa a Virgínia, amiga. A Virgínia tem 25, 26 anos, alguma coisa assim. Tipo, essas blogueiras que a gente gosta, que a gente segue. São mais novas que a gente, é muito doido. Exatamente. E já conquistaram tanta coisa, não tem como a gente não se colocar nesse lugar de comparação também, né? Eu falava muito isso pros meus alunos, de tipo, existe uma coisa hoje em dia que é, você abre seu Instagram, pensa nisso, você abre seu Instagram e tem várias bolinhas dos stories, né? Tem a bolinha da sua mãe, a bolinha da Virgínia, a bolinha da sua melhor amiga e a bolinha de, tipo, uma pessoa também muito famosa, sei lá. Você vai comparar a bolinha da sua mãe ali e a bolinha da Virgínia como se elas estivessem no mesmo lugar de pessoas. E não é. Não é. Não que a Virgínia não seja uma pessoa real, ela é no núcleo dela, né? Mas pra gente é algo tão inalcançável, tão inatingível, e a gente coloca uma pessoa real que é da nossa vida, então, sei lá, sua mãe, sua melhor amiga, e fala, nossa, essas pessoas estão todos na mesma caixinha. E não é. A gente precisa entender, principalmente por padrão de beleza, a gente se compara o tempo todo com essas coisas que não, primeiro que não faz bem pra gente, mas é quase inconsciente, né? A forma que a vida colocou isso dessa forma pra nós. Então, talvez esteja um pouco por isso que a gente tenha perdido um pouco a referência também da idade das pessoas. Que nem aquelas meninas de 16 anos na internet. Quando a gente tinha 16 anos, a gente tirava foto assim, ó. Assim, ó. Não dá pra salvar nenhuma dessas nossas fotos hoje, porque a gente tirava foto mão na cara, não sei o quê. Meu, as meninas hoje em dia, tipo, se vestem da mesma forma que a gente se veste. Hoje, com 30 anos, sabe? Isso é muito louco. Inclusive, um dia desses... Lembra, Isa? Eu tive uma mini crise. Eu falei, Isa... Será que eu ainda me visto como uma adolescente? Eu não sei se você lembra disso. Só que ao mesmo tempo que eu tive essa crise sobre as minhas roupas, tô eu lá colocando adesivo de hidrocolóide de estrelinha na cara. Com toda certeza, porque você quer secar uma espinha. E tá tudo bem. E eu acho que não é nem só isso. Eu acho que faz parte dessa crise a sua identidade visual. O que você passa... principalmente como mulher, que tipo de imagem você quer passar. Então, a gente realmente muda muito estilo de roupa. Eu mesma mudei meu guarda-roupa no último ano de uma forma gigantesca, porque era a forma que eu gostaria de ser vista. Talvez daqui 2 anos seja completamente diferente. Acho que faz parte da gente tentar se encontrar nessa coisa de estilo, de imagem pessoal, ainda mais hoje em dia que se fala tanto sobre isso, sabe? E também tudo bem se a gente quiser ter um estilo a cada ano, a cada mês, a cada dia, não tem problema. Você mesmo falava, Marina, eu conheci ela faz 1 ano, né? Um pouco mais. Mas antes de eu conhecer ela era uma pessoa que usava só neon, cores vibrantes. Eu vejo as fotos dela e falo, gente, quem é essa? Porque eu falei pra Isa, hoje em dia, eu me visto toda neutrinha, clean girl aesthetic. Clean girl. Não, mas é verdade. Tipo, você vê as fotos, era muita estampa. Sim, eu usava muita estampa, muita coisa neon. E do nada parou de fazer sentido. Eu falei, eu me olho no espelho, eu não me sinto bem, eu não me sinto bonita. Também evoluiu muito isso que você tava falando, né, de imagem pessoal. A galera tá falando mais disso, de paleta, cartela de cores. Sim, com certeza. Tudo bem que eu ainda não fiz meu teste. Precisa fazer, porque muda tudo. Mentira. Mas eu imagino que eu seja uma pessoa de baixo contraste. Por isso que eu fico melhor com cores neutras. Preto, eu não acho que fica tão bem em mim. Cinza, essa parede tá me prejudicando. Nossa, eu queria entender mais sobre isso. Eu não entendo nada. Vozes da minha cabeça acham isso e podem achar outra coisa amanhã. Inclusive, eu não sei se você percebeu,
esse verão eu voltei a usar meus vestidinhos antigos, Aham. floridos. Já tá usando mais estampinha. Eu tô percebendo. Às vezes você tá caminhando pra uma outra identidade também, Maria. Não, eu amo que a gente fugiu totalmente do assunto. Mas eu não acho que... mas eu acho que tá Assunto tudo bem estilo. também. Mas é porque eu acho que faz sentido com... Uhum. Eu não sei se é nem crise, mas realmente de encontrar... Acho que talvez a crise dos 30 seja muito sobre encontrar uma identidade no meio de todas as coisas que já passaram, de todas as escolhas que você já fez e de todas as escolhas que você tem que fazer agora, porque parece que, principalmente o relógio biológico da mulher que quer ter filho, tá chegando um momento onde você precisa se preparar um pouco melhor como mulher para receber uma outra vida na sua vida. Então você... querendo ou não, se você quer isso, você precisa se colocar nesse lugar. Então, a gente... É uma crise de identidade, não tem como. Não, é muito louco, parece que a nossa cabeça não tá envelhecendo junto com o nosso corpo, né? É isso que a gente falou mais cedo. A gente tava com medo de engravidar na adolescência até, sei lá, ano passado. E agora a gente tem que ver, tipo, calma, daqui 5 anos eu vou entrar numa gravidez geriátrica, então eu já tenho que me planejar. Eu já tenho que entender que não, eu sou uma adulta, eu posso engravidar, vai dar tudo bem. Com certeza. E até, e é isso, E claro, se a pessoa quiser engravidar, né? Que é o nosso caso, a gente gostaria. Com certeza. E mesmo assim, passou de 35, você quer engravidar, hoje em dia também existem tantas possibilidades. Então, é muito isso. Eu acho que a gente pensar em quanto a gente consegue flexibilizar a nossa vida, eu acho que talvez seja o grande ponto de não surtar, tanto na crise dos 30, nas crises dos 40, na crise dos 50. Como que a gente pode flexibilizar isso? É até uma lei natural, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem é mais adaptável. Então, a vida vai acontecer, a vida vai trazer muitas questões, muitos problemas, muitas coisas boas, e é como você vai se adaptando a cada momento, sem pensar em números, sem pensar em se comparar com outra pessoa. Eu acho que o maior segredo tá nisso, em não se comparar com ninguém, porque a crise vem disso. Você vê ali a galera com 30 anos já com filhos, com família, com dinheiro, com casa própria, e às vezes você tá morando com seus pais, tá numa transição Com de certeza. vida, tá saindo de um emprego. Então é isso, você tem que olhar pra sua vida, olhar pra dentro, igual eu falei antes, né, que o que deu uma melhorada nessa minha crise foi eu parar de olhar pro número, porque esse número não diz nada. Não diz absolutamente nada. Nem com 20, nem com 30, nem com 40. O máximo que diz é o quanto você realmente já viveu e o quanto de experiência você adquiriu, né? Então, talvez a gente começar a pensar nisso de uma outra forma, em vez de, meu Deus, estou chegando nos 30. Nossa, eu já tenho 30 anos de experiência. Vamos olhar pro nosso passado também e honrar a mulher que a gente foi, Sim, e honrar olhar as pelo escolhas que a lado gente positivo fez. também. Cara, 30 anos você está comemorando mais um ano de vida. Com certeza, com Que certeza. bênção, que privilégio estar Com aqui certeza. vivendo. E também, sem querer pesar o clima, mas uma coisa que eu também pensei muito durante essa crise, só fugindo um pouquinho do assunto, pesando um pouquinho o clima, Tudo bem. eu comecei a ter síndrome do pânico quando eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro que nessa fase, sei lá, com 8, 9 anos, eu achava que eu não ia viver mais, sei lá, um ano na frente. Eu tinha muito essa noia. Eu pensei, nossa, eu via as pessoas fazendo, sei lá, planos pro ano que vem. Eu parava e falava, ai, que pena, eu não vou estar viva. Marina! Enfim, depois a gente pode falar sobre as nossas noias, nossas crises, um outro episódio. Com certeza. Mas eu tinha isso. E hoje em dia eu penso, eu tenho que olhar pra esse lado bom. Eu tô aqui, tô com 30 anos, eu tô viva, eu sobrevivi, entendeu? E eu acho que é exatamente isso. É mais do que olhar pra frente, meu Deus, como vai ser? Vamos tentar, talvez, olhar um pouco pra trás e honrar isso, honrar a sua história, seja né, da crise do pânico, seja o que for, olhar pra isso e falar também, olha só, isso hoje não me atinge da mesma forma que me atingia. Olha como eu cresci, olha como eu superei tantos medos, superei tantas coisas, mudei tanto já. E realmente honrar isso, eu acho que talvez faz parte do processo da gente se sentir melhor com onde a gente tá, em vez de só parar e pensar lá na frente, porque eu acho que, e também, talvez a pandemia tenha trazido muito isso pra gente também agora, de vamos olhar pro agora, tá todo mundo falando muito mais sobre o agora do que sobre o futuro ou o passado, né? Então, honrar as nossas escolhas, honrar o que a gente fez e olhar pra frente com cautela também, de eu não tenho controle sobre tudo. O que eu posso fazer é agora. Como que eu posso controlar as coisas que estão ao meu redor agora da melhor forma possível? E mudar a nossa cabeça, né? A cabeça da nossa sociedade. Não tem coisa mais burra do que etarismo. Com porque certeza. todo mundo vai envelhecer. Todo mundo, é a única lei da vida. É a única que certeza que a gente exatamente. tem. Então você vai desrespeitar, vai ter preconceito com uma coisa que você vai ser um dia. Com certeza. Com No- certeza. A galera sempre fala, "Ai, no Japão, os mais velhos são super respeitados, são sábios. E aqui no Brasil, os idosos são invisíveis, são Com certeza. desrespeitados. Até, tipo, as
as gerações mais novas desrespeitam até dentro da própria casa, né? Dentro da própria relação familiar ali, e que é muito complicado, porque parece que tipo, perdeu a autoridade do que é, e acho que não sei o que eu tô falando. Me perdi. Gente, é isso, não somos especialistas em nada. Aqui, como a gente já falou, é um papo de amigas. Não, somos especialistas em coisas, mas sim, nada da crise dos 30. Nada do que estamos falando agora. Como a gente fala agora todo episódio, é um papo de amigas gravado. Literalmente. Então, é só nossa opinião. Não tem verdade absoluta nenhuma. E talvez amanhã a gente mude a nossa opinião também, porque é meio sobre isso. E acho que é muito legal que a gente também esteja registrando até pra gente. Imagina daqui uns 10 anos a gente vai olhar e falar assim, caraca, a gente não sabia nada. Olha só o que a gente tava pensando. E acho que faz parte também de registrar isso pra gente envelhecer olhando, tipo, olha que legal, vamos honrar as mulheres que a gente é hoje também, porque vai passar e a gente vai falar, nossa, não fazia o menor sentido ter essa crise nos 30. Vocês não chegaram nos 40 ainda pra ver a crise dos 40. Nossa, vocês eram tão novinhas e já estavam nessa crise. Exatamente. Ô, Isa, então, pra finalizar, vamos falar sobre o retorno de Saturno? Nossa, retorno de Saturno. A gente pesquisou muito sobre isso nesses últimos tempos. De novo, reforçando, não somos astrólogas especialistas, mas existe o chamado retorno de Saturno, que acontece bem nessa fase da crise dos 30, que é ali dos 28 aos 30 anos, mais ou falaram menos, que acho né? que começa a partir de uns 27. Acho que cada um... eu vi que depende da sua data de nascimento, seu retorno vai ser... Mas é nessa fase, entre 27 e 30 anos. E a gente viveu muito, né? Pra quem não sabe, vá pesquisar. Tô brincando, porque eu tenho medo de falar alguma besteira, porque a gente não sabe direito, mas Tudo basicamente... que a gente sabe é o que a gente pesquisou e o que a gente vê, às vezes, em Instagram, ou que falam pra gente, né? A gente já fez consultas astrológicas e falam, às vezes, um pouco pra gente disso. Mas a gente não sabe, basicamente, mas nada muito a basicamente, fundo. é uma mudança muito grande, né? Na sua vida, na sua perspectiva. No seu ciclo social. Você sabe explicar melhor? Mas, basicamente, você... Realmente, o que não tem que ficar na sua vida, não fica. Então, não tenha medo de... Quando chega mais ou menos nessa fase, eu tinha muito medo. Porque eu achava que eu tava com a vida completamente certinha. E aí, do nada, a minha vida fez isso aqui de cabeça pra baixo. E eu passei por muitas questões emocionais de não conseguir entender. E eu pensava, calma, se tá acontecendo isso... Eu fui pesquisar exatamente por isso. Não porque eu realmente acreditava nisso. Mas não é possível que a minha vida esteja mudando tanto de uma hora pra outra. Então, você voltar a, assim, reconectar com o que realmente faz sentido pra você. O que não tem que ficar, fica. O que não tem que ficar, fica. E o que tem que realmente ir embora, vai. E aí você realmente volta pra se conectar com algo que precisa sentir. Ou, mais que isso, resolver questões não resolvidas internas. A gente vai ter questões internas não resolvidas a vida inteira. Mas é um período que isso fica muito evidente, astrologicamente falando. E quem não passou vai passar, eu acho. É o chacoalhão do universo, né? Tá todo mundo meio assim. É o chacoalhão do universo. Pra te colocar ali de volta no eixo, no rumo certo. Você passou por isso, né? Eu passei muito por isso, só que quando eu passei... Quer dizer, eu tava passando até agora, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nisso. E eu tava assistindo televisão e eu vi uma astróloga falando, do retorno de Saturno com 28 anos. Eu falei, é exatamente o que eu passei. Eu tenho uma amiga... A Carol, ela virou pra mim, ela é mais velha que eu, e ela falava, porque o retorno de Saturno, eu dava carona pra ela sempre, ela falava, quando você chegar no retorno de Saturno, eu falava, bicha, tá falando do quê? Retorno de Saturno, eu, claro, vou passar por isso, todo mundo passa. E ela sempre falava, quando isso chegar, é um momento de muita transformação, e coisas boas, coisas muito boas. E eu falava, quando chegou pra mim, eu falei, nossa, eu realmente tô vivendo isso, eu não tinha nem percebido, sabe? Porque parece que a vida é um chacoalhão. É um chacoalhão que... No momento é caótico, mas quando ele passa, a gente vê que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Às vezes é isso, a gente tá ali com um foco, aí a gente não consegue olhar... Eu amo quando eu me perco. Você tá indo ótima! Você tá arrasando! Eu perdi meu raciocínio. Você tava falando que você tinha um foco e você não consegue olhar pros outros lados. Eu sei que eu falei isso, mas eu perdi meu raciocínio. E tudo bem, é uma conversa, a gente perde o raciocínio, tá tudo bem. Enfim, basicamente, é isso. Quando a gente vê, o universo tava preparando algo muito melhor do que a gente tava planejando. Então, eu acho que o que fica de conselho de alguém que tá meio nessa fase, acho que o que a gente usou muito pra nós aqui tenha, não suas prioridades, necessariamente os seus sonhos são importantes, mas principalmente as suas prioridades e os seus valores muito alinhados com você, que o resto, pra onde a vida for te levando, você vai saber escolher, porque as suas prioridades estão muito claras. Acho que se a gente tem as prioridades claras,
fica mais difícil tirar a gente do eixo. A gente se compara menos porque você tem prioridade clara. Você vai comprar briga com pessoas a partir das suas decisões porque suas prioridades estão claras. Então, acho que se a gente conseguir ser flexível a partir das nossas prioridades, eu acho que é a melhor forma de passar pela crise dos 30, dos 40, dos 50, dos 90. Se eu pudesse dar 2 conselhos, seriam: primeiro, não se compare. Eu acho que a pior coisa tá aí, o pior sofrimento tá aí. Você vai ficar vendo a pessoa com 30 anos com a vida feita. Mas cada também um tem uma trajetória, né? Cada um fez o seu tipo de escolha, não adianta... E você não sabe o dia a dia daquela pessoa. Você não sabe se ela tá de fato feliz. Exatamente. E você também, se você realmente olhar ao redor, você vai ver que também tem gente que tá na mesma situação que você. Vai ter gente que talvez esteja ainda ali um passinho atrás. E tudo depende muito das escolhas que a gente fez, que, de novo, que também honram quem a gente é. Eu tenho uma amiga que acabou de comprar um apartamento, tal, ela tá com a vida extremamente estruturada, acabou de ter a primeira filha. E eu sempre falava, meu Deus, mas a gente teve uma criação tão parecida. Como que ela tá nesse lugar e eu tô em um lugar completamente diferente agora? Mas a gente escolheu outras coisas. Eu fui morar fora, eu priorizei meus estudos, ela priorizou o trabalho, ela priorizou já a construção da família dela. Enfim, e isso faz parte. É olhar pra isso. Tipo, a gente vai se comparar de qualquer forma, mas eu olhar pra isso e falar, calma, não adianta eu me comparar porque fizemos escolhas diferentes, tivemos oportunidades diferentes, tivemos criações diferentes. Então, por isso que não dá pra se comparar. Porque E às vezes cada um tem a sua trajetória de verdade. Às vezes aquela pessoa que você olha, ela olha pra você e queria ter a sua vida. Exatamente. Por exemplo, sei lá, uma situação de uma pessoa que tem filho, às vezes pode estar olhando pra você e falando, nossa, ela tem uma liberdade pra fazer o que ela quiser. E cada um tá bem na trajetória que escolheu, na trajetória que fez sentido pra ela. Por isso que eu tô falando. Quando você tem as prioridades bem definidas, o que for acontecendo, você vai saber lidar, porque o seu objetivo tá ali. Você sabe, a minha prioridade é família, trabalho, na ordem que precisa ser em cada momento, né? Você sabe escolher a partir das suas prioridades. Enfim. E é isso, e só pra dar o segundo conselho nunca é tarde pra começar nada, pra mudar de vida, pra largar o emprego, pra ir atrás dos seus sonhos, nunca é tarde. Pra cuidar da saúde. Cuidar da saúde, o que você não pode viver uma vida pensando, e se? E também, só pra finalizar, uma outra lição que eu tirei dessa crise eu decidi me arrepender do que eu fiz e não do que eu não fiz. Porque quando eu era muito nova, eu falava muito não por medo. Deixei de viver muita coisa por medo. E essa chavinha mudou também na minha cabeça. Agora eu vou me arrepender do que eu fiz e não do que eu não fiz. Por exemplo, hoje você tem um grande evento. Depois a gente conta pra vocês. A Marina não vai se arrepender porque ela vai lá com coragem, com coragem garra. de ser ruim em algo novo. Coragem de ser ruim em algo novo. Essa frase também foi essencial isso. nesse último ano pra mim. Inclusive pra gente descobrir nossos hobbies, né? A gente ficou um tempão tentando pensar qual é o nosso hobby. A gente não achou. Talvez Precisamos isso seja voltar um a grande procurar hobby pra hobbies. gente. Ficar falando aqui, Será? papagaiando. Não sei. Ou talvez cerâmica fria. A gente tem que... Pode bem, A sim. gente precisa começar. E faz parte da nossa nova identidade dos 30. É isso. E nem 30 pra mim ainda. 29. Não me bota na caixa dos 30 ainda, Marina. Isa, a gente acabou de falar que é só um número, não importa. 29, 30, estamos tudo ali no mesmo balaio. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de falar sobre a crise dos 30 com a gente. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Se você acha que a gente só falou um monte de besteira aqui, se você não concorda já com viveu nada. alguma coisa assim, se você é mais novo e tá pensando que vai viver também, vamos conversar, vamos abrir isso também nos comentários pra gente. É legal saber o que vocês estão pensando do que a gente tá papagaiando aqui na frente dessa câmera. Se você tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o joinha, comenta. Se você tá no Spotify, também segue no programa anterior. A gente não sabia, né, o que se fazia no Spotify. Aí eu continuo não sabendo. Agora eu descobri. Você pode seguir o nosso canal no Spotify e também avaliar a gente, dar 5 estrelinhas ali pra gente, se você gostou. Comenta. Tudo que eu sei também. é que dá pra comentar lá no Spotify, que a galera, e dá pra gente responder. Então comentem que a gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês estão achando do nosso novo quadro. Diário de Escada. É isso. Beijos. Beijos. Até a próxima.